Olá, nós somos o grupo 2N5 do Polo de Mirante do Paranapanema, no ano de 2020, do curso de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui para apresentar o nosso projeto integrador 3, que tem como proposta e tema a importância do alfabetizar através de brincadeiras nos anos iniciais do ensino fundamental. O mediador do nosso projeto é o Rafael de Sá Mascarenhas. O nosso projeto traz como pergunta inicial como a arte associada a brincadeiras pode contribuir na alfabetização dos alunos no início do ensino fundamental. Através desse questionamento, nós embasamos todo o nosso projeto de pesquisa, que teve início no início desse semestre, que foi interrompido uma parte graças a toda a pandemia que o país vem passando, mas a gente conseguiu mesmo assim elaborar através de questionamentos com professores, com docentes já há algum tempo, que utilizam o lúdico como meio de ensino e de implementação da aprendizagem na alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental. As brincadeiras e jogos infantis têm as suas características e evolução, vão desenvolvendo-se de acordo com a fase do desenvolvimento da criança e as suas vivências com o meio. Associar brincadeiras e jogos para cada fase deste desenvolvimento. As crianças exploram o imaginário como um elemento intrínseco à sua vida. As brincadeiras, jogos povoam este espaço, enriquecendo suas vivências com os outros e o mundo que as circunda. As brincadeiras e jogos infantis têm as suas características e evolução, vão desenvolvendo-se de acordo com a fase do desenvolvimento inserida a criança e as suas vivências com o meio. A introdução. Através dos brincar, os pequenos são capazes de criar e vencer seus próprios limites e construir suas próprias aprendizagens. Segundo Queiroz, a brincadeira é a atividade física ou mental que se faz de maneira espontânea e que proporciona prazer a quem executa. Na introdução, nós podemos ver que na alfabetização, por muito tempo, os alunos ficaram presos a fazer cópias, cobrir pontilhados e aprender o som das letras, ficando assim à mercê de um método que não priorizava os desafios para alcançar o conhecimento, muito menos colaborava para a motivação ao aprender. Antes, existia muito a ideia de que cartilha, quanto mais vezes você repetir aquilo que está sendo ensinado, mais fácil a memorização. Hoje, não que tenha se deixado de utilizar esse método, mas é visto cada vez de forma mais ampla a necessidade que os docentes veem em sala de aula de utilizar o lúdico, a brincadeira, sempre com a finalidade de ensinar. O tema foi escolhido por acreditar-se que na infância o brincar é intrínseco à constituição do ser criança. No momento em que brinca, segundo Queiroz, a aprendizagem acontece, porque a aprendizagem é a construção do conhecimento. Brincar é uma proposta criativa e recreativa de caráter físico ou mental, desenvolvida espontaneamente. Através da criação e elaboração de jogos e brinquedos, a criança pode estimular o desenvolvimento do seu raciocínio lógico, da cooperação, criatividade, coordenação, imaginação e socialização, através do jogo,
pode-se oportunizar aos alunos aprenderem a respeitar regras, discutir, inventar, criar e transformar o mundo onde estão inseridos. Observe-se que quando a gente fala de brincar, ou quando o próprio autor fala, Queiroz fala brincar sempre como meio de aprendizagem. Não era um brincar sem finalidade, é um brincar que leve sempre a conhecimento, onde a criança possa usar aquilo que ela conhece para sempre aprender algo novo. E quando for um momento de utilizar livros didáticos, ou aprendizagem mais formal, ela saiba reconhecer aquilo que já foi visto antes como brincadeira e associar ao que está sendo aprendido. Isso porque o jogo constitui-se uma atividade organizada por um sistema de regras na qual se pode ganhar ou perder. E na nossa justificada, o ser humano nasce e cresce com a necessidade de brincar, pois o brincar, jogar é uma das atividades mais importantes na vida dos indivíduos. Então a gente já vê daí, a criança, ela nasce já com a ideia de que o brincar é uma atividade prazerosa, que ela desenvolve como um lazer. Então, ao inserir a aprendizagem no meio desse lazer, o professor ele utiliza aquilo que já vem da natureza da criança. Por meio da ação praticada no brincar-jogar, tanto desenvolve-se as potencialidades, como também trabalha com as limitações e com as habilidades sociais, intelectuais e físicas da pessoa. As crianças demonstram uma imensa necessidade de atividades lúdicas, associadas às atividades motoras, permitindo a elas uma relativa e confortável capacidade de adaptação ao longo da vida, em desafios de envolvimento físico, intelectual e social. Sabemos que quando os jogos e as brincadeiras são realizados para contemplar um conhecimento sobre determinada área na alfabetização, ele passa a não ser apenas o brincar por brincar, mas sim um estímulo para a assimilação dos conteúdos de uma forma mais fácil e prazerosa. Brincadeiras que levam nossas crianças ao desenvolvimento cognitivo precisam estar presentes dentro do ambiente escolar, mas é preciso conhecer o porquê de serem tão necessários ao processo de ensino e aprendizagem na alfabetização. Os objetivos desse trabalho são identificar possibilidades e desafios encontrados pela escola e pelo professor durante o processo de alfabetização e oferecer alguns recursos para a implementação da aprendizagem, criando jogos e atividades envolvendo a arte. Durante a execução dos nossos objetivos, nós acrescentamos o investigar como brincar pode favorecer a interação, o aprendizado e a autonomia da criança durante a alfabetização. O nosso segundo objetivo, que é oferecer recursos, ele visava não só oferecer, mas observar como as crianças se portariam durante a execução de novos jogos, novas brincadeiras com um fim lúdicas com um fim de alfabetização. Os jogos foram desenvolvidos, como está nos anexos do projeto e também durante essa apresentação, mas não houve maneira de utilizá-los com as turmas porque o período letivo foi interrompido, mas mesmo assim todas as atividades foram executadas e completas. A criança, por intermédio da brincadeira, das atividades lúdicas, atua, mesmo que simbolicamente, nas diferentes situações vividas pelo ser humano, reelaborando sentimentos, conhecimentos,
significados e atitudes. A nossa fundamentação teórica ficou basicamente em Vygotsky, que é um dos representantes mais importantes da psicologia histórico-cultural e que partiu do princípio que o sujeito se constitui nas relações com os outros, que por meio das atividades caracteristicamente humanas, que são mediadas por ferramentas técnicas e semióticas, e dentro dessa perspectiva, a brincadeira infantil assume uma posição privilegiada para a análise do processo de constituição do sujeito. Ela rompe com a visão tradicional de que é uma atividade natural de satisfação e vira também uma situação de aprendizagem. O autor refere-se ainda à brincadeira como uma maneira de expressão e apropriação do mundo das relações, das atividades e dos papéis dos adultos. A capacidade para imaginar, fazer planos, apropriar-se de novos conhecimentos surge nas crianças através do brincar. A criança, tudo aquilo que ela observa do meio em que ela convive, em que ela participa, ela insere também nas brincadeiras. É quase como a imitação do mundo adulto que a cerca. Para Vygotsky, citado por Baqueiro, a brincadeira, o jogo são atividades específicas da infância, nas quais a criança recria a realidade usando sistemas simbólicos. O autor relata sobre a zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o nível atual do desenvolvimento, que é determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o nível de desenvolvimento potencial, que é determinado através da resolução de um problema, sob a orientação de um adulto ou de um companheiro mais capaz. Os jogos educacionais são um recurso enriquecedor, por meio dos quais se busca o aumento de possibilidades de aquisição de aprendizagem, construção de autoconfiança e motivação em relação ao conteúdo formal a ser aprendido. Ensino a aprendizagem através do brincar na infância. A atividade lúdica permite que a criança se prepare para a vida, entre o mundo físico e social. A atividade da criança gira em torno do brincar. É por essa razão que pedagogos têm utilizado a brincadeira na educação, por ser uma peça importante na formação da personalidade, tornando-se uma forma de construção de conhecimento. Na educação infantil, de modo geral, o brincar é um potente veículo de aprendizagem, visto que permite, através do lúdico, vivenciar a aprendizagem como processo social. Nesses termos, a proposta do lúdico, ela vem para promover uma alfabetização mais significativa na prática educacional. Incorporar o conhecimento através das características, o conhecimento do mundo. Como já foi dito antes, ele aproveita toda a bagagem que o aluno traz para a sala de aula para utilizar esse conhecimento como um meio de conhecer algo novo, de mostrar para a criança, olha, você não sabe totalmente, mas você já sabe alguma coisa. É uma maneira de incentivo e de aproximação do que a criança vive em sociedade para o que ela vai viver dentro da sala de aula. Assim, a atividade lúdica, o jogo, o brinquedo, precisam ser melhorados, compreendidos e encontrar maior espaço para ser entendido como educação. Na medida em que os professores compreenderem toda a sua capacidade potencial de contribuir no desenvolvimento infantil, grandes mudanças irão acontecer na educação nos sujeitos que estão inseridos nesse processo. Gonzaga ele aponta que a essência do bom professor
está na habilidade de planejar metas para a aprendizagem das crianças, mediar suas experiências e auxiliar no uso das diferentes linguagens, realizar intervenções e mudar a rota quando necessário. Talvez os bons professores sejam os que respeitam as crianças e por isso levam qualidade lúdica para sua prática pedagógica. Aí, segundo Gonzaga também, ele fala muito sobre cada criança ter seu tempo. Aí, como cada criança tem seu tempo e precisa de estímulos para alcançar a alfabetização, os professores precisam estar atentos para utilizar o lúdico como instrumento importante de alfabetização. Ferreira e Teberowski, ao debruçarem-se sobre o processo de construção da linguagem escrita pela criança, apontam para a existência de 3 grandes períodos. Segundo essas autoras, a criança supõe que a escrita é outra forma de desenhar as coisas. Sendo assim, o primeiro período caracteriza-se pela busca de diferenciação entre o que é desenho e o que não é. Nessa etapa, a criança descobre que a escrita não é um desenho, pois quando se desenha as formas do grafismo, assemelham-se às formas dos objetos e ao escrever isso não ocorre. O segundo período é caracterizado pela construção do modo de diferenciação entre o encadeamento de letras e durante esse período a criança passa a dar-se conta de que as características formais da escrita são totalmente diferentes. Leal Albuquerque Leite, 2005, página 130, eles separam os tipos de jogos e as suas características dentro desses jogos educativos. Eles separam como jogos de estratégia, que estão focados no desenvolvimento e utilização da sabedoria e habilidades do usuário, onde a gente pode colocar nessa categoria os jogos de cubo mágico, o cubo mágico, jogos de sequência de cores e vários outros. Os jogos de ação, que auxiliam no desenvolvimento psicomotor da criança, desenvolvendo reflexos, coordenação motora e por aí vai, que pode ser caracterizados como jogos onde a criança pode brincar de atirar, sempre procurando jogar e ganhar. Os jogos lógicos, que desafiam muito mais a mente do que os reflexos. Aqui a gente pode colocar os jogos de memória, que é o jogo um dos jogos que a gente separou como exemplo, que ele busca mais essa parte de atenção por parte da criança, nada muito motor. Os jogos de aventura, que se caracterizam pelo controle por parte do usuário do ambiente a ser descoberto. Os jogos treino e prática, que podem ser usados para revisar material visto em aula. Que nesse treino e prática a gente pode colocar os jogos de memorização e repetição, que são como aritmética, vocabulário, são sempre jogos que levam a repetir. Os jogos de simulação, que envolvem a criação de modelos dinâmicos
e simplificados do mundo real, os jogos de adivinhar ou jogos de construção, que são formados por charadas em seus vários níveis, os jogos de passar tempo, também chamados jogos de fazer e desfazer, os jogos de aprender, que são jogos de aplicação de conhecimento, também denominados de atividades didáticas. A gente desenvolveu um jogo da memória, que ele é constituído por pecinhas, que é onde são letras e gravuras, que tem como objetivo relacionar a letra com a figura. O jogo foi desenvolvido, também não pôde ser aplicado, mas que serviu como forma de estudar já atitudes anteriores que as crianças tiveram com os docentes em sala de aula. E o procedimento desse jogo é fazer as fichinhas de 4x4, na qual uma terá uma figura e a outra a primeira letra que denomine essa figura. E as cartas são viradas para baixo e embaralhadas, e com elas as crianças tentam formar os pares. A figura mais a letra correspondente ao primeiro nome da figura. Aqui são mais alguns exemplos dos jogos. São joguinhos didáticos, sacolinhas didáticas, são o jogo da velha com desenhos, pode ser com letrinhas. Nós temos também jogos onde você associa o nome ao desenho e tabelas, por aí vai. Foi realmente uma grande quantidade de material, muito simples de ser feito, os silabários que são desenvolvidos. As crianças podem formar palavras, sempre utilizando um conhecimento prévio, fazendo associação. Nós temos também jogos que são mais para brincadeiras, desde a amarelinha, que foi desenvolvida com sílabas, até os números que vão aumentando. Então, esse é o nosso projeto, o projeto Integrador 3, que tem como tema a importância do alfabetizar através de brincadeiras nos anos iniciais do ensino fundamental. E por até o momento só, e muito obrigada.